Olá, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, ouvintes da palavra do Senhor. Quero dizer, neste momento, que nós abramos os nossos corações para o Senhor e abramos o nosso entendimento para receber e conceber a palavra do Senhor, ao qual o Senhor nos envia para nosso conhecimento, para nossa fortaleza, e para que nós não pereçamos sem o seu conhecimento, sem a sua sabedoria, porque o nosso inimigo ele faz de tudo para que as pessoas não tomem conhecimento da palavra de Deus, porque é através da palavra do Senhor que nós descobrimos a nossa identidade celestial. É através da palavra do Senhor que nós temos conhecimento do nosso destino profético, um destino que foi criado, planejado para todos os seres humanos. E Deus estabeleceu a sua igreja nesta terra justamente para isso, para anunciar a boas novas de salvação, o Evangelho Santo do Senhor, que nos revela o nosso destino profético, porque ele está selado com o precioso sangue de Jesus. A sua palavra, desde lá do início, no livro de Gênesis, Deus começa a contar a nossa história. E a nossa história não é para ter fim. Ela tem que ser perpétua e celestial. E foi assim que tudo começou, porque Deus não fez o homem para morrer ou para ser destruído. Deus nos fez com propósito. E o nosso propósito é um destino profético. Como eu disse, planejado, elaborado por Deus, para vivermos eternamente com o Senhor. Mas houve no meio do caminho um pecado que abalou o universo e que impediu momentaneamente a trajetória da raça humana ao destino profético que é o reino dos céus, viver eternamente com o Senhor. Aí, ao acontecer isso, imediatamente o Pai automaticamente, rapidamente planejou, consertou a rota, consertou a nossa rota e nos colocou novamente dentro do nosso destino profético, através do sacrifício de Jesus, porque ele se fez homem, habitou entre nós, se entregou por nós, e lá, novamente, ele selou o nosso destino profético. Ele fez com que todos nós tivessem condições de andar na presença de Deus e voltar novamente ao nosso lar celestial, de onde nunca deveríamos ter saído. Mas, como eu disse, houve uma mudança de rota repentina, mas também repentinamente o Senhor consertou, enviando o seu Filho amado, que na plenitude dos tempos veio, como estava escrito e vaticinado e profetizado, se fez homem, habitou entre nós e com a sua vida se sacrificou por nós, doou-se, derramando o seu sangue precioso, selando o nosso destino profético novamente com seu sangue precioso. O inimigo faz de tudo para que você não saiba disso. Ele procura de todas as formas cegar o entendimento das pessoas para não entenderem, se caso ouvirem a palavra, não entenderem e não darem a importância devida. Mas o Senhor, o que ele promete, ele cumpre. Pois sabemos que através da nossa fé, que é a nossa fé que nos dirige através do Santo Espírito do Senhor,
para nosso destino determinado, né, que é o nosso destino profético, como eu volto a dizer. O inimigo, ele tem feito, através da sua astúcia, através dos seus esboços, ele tem tentado obstruir esse destino profético ao qual Jesus nos resgatou novamente, nos colocou na rota, no caminho eterno, na direção eterna. E é uma pena que a gente lamenta que, até mesmo hoje, no meio do povo de Deus, as pessoas vivem tão absurdamente alheias a tudo e a todos que não deixam a palavra penetrar, agem só por emocionalismo, agem só Deus sabe de que forma, porque a palavra não consegue penetrar nos seus corações, nas suas mentes, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra ao mais profundo da alma, separando juntas e medulas. Mas isso quando nós valorizamos, quando nós ouvimos e valorizamos e guardamos as nossas vidas para o Senhor. Que não é só ouvir pelo ouvir, é ouvir e praticar, coisa que muitos não fazem mais hoje. Estão dentro das igrejas, esquentando o banco, estão dentro das igrejas como hereges, frios, mornos, e não conseguem se estabelecer na presença de Deus. Vivem só de emocionalismo, achando que estão fazendo alguma coisa e não estão. São simples esquenta-banco, porque muitos, por incrível que pareça, não nasceram de novo, não foram selados com o Espírito Santo, porque há uma ordem para que isso aconteça. Primeiro, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão ao Senhor, se converter ao Senhor, depois ser batizado nas águas batismais, simbolizando a morte do homem velho e a redenção do novo homem. Logo em seguida, este mesmo ser que foi batizado nas águas, que se arrependeu, que se converteu, tem que ser selado pelo Espírito Santo. Para isso, tem que prevalecer na presença do Senhor. E só vai entender a palavra de Deus, só vai tomar posse, ter conhecimento e permanecer fiel ao Senhor, se ele for selado com o Espírito Santo. Por que as pessoas hoje não conseguem se estabelecer mais na palavra de Deus? Não conseguem se estabelecer espiritualmente? Por quê? Porque não foram selados com o Espírito Santo. Estão desviados para uma outra rota maligna, para não serem selados com o Espírito Santo, porque sabem, o inferno sabe que o homem que é selado pelo Espírito Santo, ele já está com seu passaporte carimbado para a eternidade. E dali para frente, ele vai saber se conduzir na presença do Senhor. Mesmo nós sendo pecadores como somos, mas a misericórdia de Deus todo dia vai se renovar na nossa vida. Todos os dias vamos ser restaurados pelo Senhor. Então essa que é a grande verdade. E louvado seja Deus. O nosso destino profético, que eu falo, está aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24, que assim está escrito: 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Então vejam bem aqui, a palavra do Senhor ela é bem clara e objetiva, só não entende quem não quer, ou então quem não dá importância, ou quem não foi selado com o Espírito Santo, que é o Espírito da unidade, do conhecimento e do saber. Então, aqui está dizendo que ele vai fazer cessar as transgressões, né? Vai fazer cessar as transgressões nossas, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Veja bem, ele
já fez isso, nos selando com seu sangue precioso. O nosso Senhor Jesus nos selou com seu sangue precioso, porque estamos guardados para aquele dia em que a justiça eterna vai durar, vai acontecer, né? Para isso o Senhor nos selou com seu Santo Espírito, nos selou com seu sangue precioso. Louvado seja Deus. E para ungir o Santíssimo, quem é o Santíssimo? São aqueles que se consagram ao Senhor, são aqueles que levam a sua vida a sério diante de Deus, né? Selar a visão e a profecia, né? E para ungir o Santíssimo. Nós somos o Santíssimo do Senhor, porque buscamos a salvação e a santidade do Senhor, né? Buscamos estar com o Senhor todos os dias até a consumação dos séculos, para que se cumpra em nós toda palavra que está escrita a nosso respeito. Louvado seja Deus. E nós sabemos que tudo isso só é revelado e concretizado através da nossa fé, da submissão ao Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Como eu disse, tudo é através da nossa fé salvífica. É através do conhecimento do Senhor que nós desenvolvemos a nossa fé salvífica e passamos a honrar o Senhor. Passamos a obedecer ao Senhor. Porque a nossa fé vai fazer a diferença em nossas vidas. Porque sem fé, nada podemos fazer. A palavra do Senhor já nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé não significa ausência de problemas ou ausência de circunstância. A fé genuína e verdadeira, ela sempre vai nos fortalecer, vai nos direcionar em direção ao Senhor, para que se cumpram em nossas vidas os seus propósitos. A fé, ela não significa sentir medo ou incertezas, mas sim confiar no Senhor a cada dia, a cada hora, a cada instante, mesmo quando não entendemos tudo ou quando a solução parece tardar. A prova da fé vem quando continuamos confiando, mesmo em meio à dor ou à espera. É por isso que temos que nos firmar constantemente, ardentemente, na nossa fé no Senhor. Pois a nossa fé, ela é a capacidade de confiar em Deus quando não conhecemos todas as respostas. Muitas vezes, as bênçãos que Deus tem para nós estão do outro lado, à nossa espera, né? Estão do outro lado à espera das nossas vidas, das nossas provas. Então, através do homem que não confia no Senhor, ele vacila, ele cocheia entre dois pensamentos. Mas o homem firmado na fé, quando ele passa por dificuldade, mesmo sem entender os porquês dos acontecimentos, a fé que está em nós diz: sei com certeza que Deus cumpre e sempre cumprirá suas promessas. Pois essa é a certeza que o Senhor coloca em nossos corações, para obedecermos e para seguirmos em frente. Então, quando vocês se sentirem ansiosos ou incertos, lembrem-se, a fé é a escolha de confiarmos, louvado seja Deus, no Senhor, mesmo quando todo o cenário ao nosso redor parece sombrio ou incerto. A certeza espiritual sempre vem depois de exercermos a fé, e não antes.
Então, é por isso que é importante nós estarmos estabelecidos na fé no Senhor, confiando sempre no Senhor, porque isso é o que nos importa. E é assim que agradamos a Deus, e é assim que permanecemos firmes e fiéis e constantes na presença do Senhor. E digo mais, muitos dos problemas que enfrentamos na sociedade atual vêm do fato de que as pessoas não saberem quem são e qual é o seu propósito. Ao estudarmos as Escrituras, que é a palavra do Senhor, descobrimos que somos filhos de Deus, membros da casa de Israel e herdeiros das promessas eternas. Essa consciência muda a maneira como vivemos e as escolhas que fazemos. Então, prestem bem atenção. Vou voltar a dizer, muitos problemas que enfrentamos na sociedade atual vêm do fato de as pessoas não saberem quem são e qual é o seu destino profético, que já foi selado pelo Senhor Jesus, estabelecido pelo nosso Senhor. E só vamos descobrir isso quando estudamos a palavra do Senhor, as Escrituras santas e sagradas, porque lá está tudo que precisamos saber para permanecermos firmes e fiéis na presença de Deus, para conquistarmos a vida eterna com o Senhor, porque Ele já conquistou por nós, Ele já carimbou o nosso passaporte para a eternidade. Só cabe a nós tomar posse e seguir firme e fiel na presença do Senhor, fazendo a sua vontade. Louvado seja Deus. Então, meus amados, eu quero dizer com isso que a palavra de Deus, ela é a âncora que mantém a igreja firme, o povo de Deus firme. E a nossa vida mais segura nas mãos do Senhor. O Senhor preservou a sua palavra com tanto cuidado, louvado seja Deus, para que a gente não perecesse. Ele deixou a sua palavra para isso, né? Porque, como eu disse, ela é uma espécie de âncora que nos estabelece, que não deixa a gente sair do caminho e nem da rota que o Senhor preservou e preparou para nós. A sua palavra, né, Ele preparou com tanto cuidado, né, que guardou isso para seus filhos e suas filhas, que passam a entender isso de uma forma clara e objetiva. Isso também nos ensina que não podemos viver sem ela. Temos a responsabilidade de estudá-la, amá-la e transmiti-la aos nossos filhos e às futuras gerações. Pois é por meio dela que os mandamentos do Senhor são preservados e o caminho da salvação é revelado. Louvado seja Deus. Então, volto a dizer, as Escrituras não são apenas livros de história como muitos leem sem propósito e acham que é somente isso. Não. São documentos que nos dizem quem somos e qual é a nossa origem divina e qual o nosso destino glorioso. Está vendo aí como a palavra de Deus é importante para nosso conhecimento, porque o inimigo tenta bloquear, nos tirar da rota e cegar o nosso entendimento para não chegarmos a esse pleno entendimento, porque são a palavra do Senhor, aleluia, que nos mostra quem somos, a nossa origem, o nosso destino profético e qual o nosso destino glorioso, né, na presença do Senhor eternamente. Louvado seja Deus. Então, meus amados, são as Escrituras, são o nosso instrumento principal do conhecimento para que nós preservemos e cultivemos diariamente na nossa vida. As Escrituras são o instrumento principal que o Senhor usa para nos revelar quem somos, para onde vamos e por que estamos aqui. São elas que contêm a nossa história,
a nossa genealogia espiritual e a evidência do amor de Deus por nós. Sem elas, a gente iria vagar pela vida sem motivo, sem razão e sem saber a quem pertencemos, nem qual o nosso destino profético. Vejam, através disso, quanta importância tem a palavra do Senhor para nós. Que importante, né? Então, quando vocês ou nós lemos as Escrituras, não estamos apenas em palavras antigas, como muitos pensam, muitos até zombam falando isso, que são coisas antigas, ultrapassadas. A palavra do Senhor não é ultrapassada nem antiga, ela é real e atual, como um livro que vamos ler daqui a 10, 15, 20 anos, né? Estão descobrindo a sua própria identidade. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós passamos a entender e descobrindo a nossa própria identidade e o nosso valor aos olhos do Pai Celestial, pois são elas que nos garantem a vitória e nos mostram para onde iremos quando nós partirmos daqui, de uma forma ou de outra. Lembremos-nos sempre que somos da família de Deus, povo de Deus, sacerdócio santo, né, escolhido pelo Senhor, comprados, remidos e lavados pelo sangue do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E volto a dizer mais ainda, a palavra de Deus, como eu disse, ela é a âncora que mantém o povo de Deus firme, que é a igreja do Senhor, aqui nesta terra, nos mantém firmes e nossas vidas seguras nas mãos de Deus. O Senhor preservou a sua palavra com esse intuito. Muito cuidado para que a gente nos ensine, para que nós ensinemos que não podemos viver sem ela. Temos a responsabilidade de estudá-la, como eu disse, entregar isso à humanidade inteira. Louvado seja Deus. Então, meus amados, fica aí essa palavra de alerta, de confiança, uma palavra maravilhosa que nos revela quem somos, né? Que são as Escrituras, pois são elas que, como uma âncora, nos firma aos pés do Senhor, no coração do Senhor, né? É uma âncora para nossas almas. Ela não se torna obsoleta e nem envelhece. O seu poder permanece intacto através dos séculos, pois são a voz do Senhor Jesus aos nossos filhos em todas as épocas, em todos os tempos. Louvado seja Deus. O Senhor jamais permitirá que a sua palavra se perca do meio do seu povo. Ele a preserva com cuidado, cuidado infinito, porque sabe que sem ela não poderemos chegar à terra prometida, né? E nem perceber a vida eterna. O valor delas está no fato de que ela nos ensina a amar a Deus e a cumprir a sua vontade eterna. Louvado seja Deus. E fica aí, meus amados, essa palavra maravilhosa para o nosso deleite espiritual, para a nossa meditação, para sabermos quem somos e para onde vamos, né? Os capítulos nos deixam uma lição inesquecível. Que lição é essa? Que as Escrituras valem mais do que o ouro ou a prata. Elas transformam a dúvida em certeza, a dor em alegria, e nos mostram quem realmente somos e aonde podemos chegar. Que possamos ler e conceber e praticar, né? Que possamos, como a lei do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável para nós, para nossos lares e família, então devemos receber a palavra de Deus com gratidão, estudá-la, guardá-la no nosso coração, né? E abrir o nosso coração para guardá-la eternamente, como um tesouro mais precioso que possuímos. Essa é a palavra de Deus, a palavra do Senhor. É por isso que o diabo faz de tudo para que você não tome conhecimento
não tomam conhecimento e nem têm ciência disso. Ele faz de tudo. E para isso nós estamos vendo aí os frutos dos tolos que não conhecem a palavra de Deus, ou se conhecem e não praticam. Estamos vendo aí os frutos deste mundo perverso e mau, que jaz no maligno, porque abandonaram o Senhor, abandonaram a sua palavra, e vivem ao léu, sendo destruídos, consumidos e consumados, e serão destruídos pela ira divina naquele dia, porque se aliaram ao seu perverso destruidor, não sabendo eles que o maligno está aí para roubar, matar e destruir. E por não ter o conhecimento do Senhor e a certeza disso, vivem na iniquidade, vivem na vida de libertinagem, de pecaminosidade. E com isso, seus destinos já estão selados, que é a vergonha eterna e a destruição eterna. Então pensem nisso, preguem esta palavra a tempo e a fora de tempo. Preguem, porque o ide do Senhor, dela depende muitas vidas, dela depende toda a vida humana. Então devemos abraçar essa causa. Devemos ser uma igreja profética, uma igreja evangelística, uma igreja missionária, para que as pessoas não pereçam, para que o mundo não apodreça no pecado, para que vidas não sejam mais destruídas. Acordem, povo de Deus. Acordem para essa realidade. Pratiquem a palavra de Deus, leiam a palavra de Deus, guarde ela no íntimo dos seus corações, porque só ela pode nos salvar. E pela falta do conhecimento dela, muitos estão perecendo, muitos desceram para a garganta do inferno, e lá não tem volta. Os que vão para lá não tem volta. Então pratique a palavra de Deus e faça o ide do Senhor urgente. Eu conclamo a todos que se dizem Igreja do Senhor Jesus nesta terra, que preguem essa palavra a tempo e a fora de tempo, porque vai ser cobrada dessa igreja, vai ser cobrada. As vidas que perecem, as vidas que se perdem, vão ser cobradas do Senhor, né? Isso não é bom para uma igreja que se diz Igreja do Senhor Jesus, uma igreja que se diz igreja missionária, uma igreja que se diz conhecedora da palavra, porque grande será a cobrança. Então, se você conhece a palavra do Senhor, pratique e pregue a palavra do Senhor, pois essa é a nossa missão primordial para chegarmos à vida eterna com o Senhor, cooperando com o reino de Deus, saqueando os infernos e povoando os céus. Façam isso para a glória de Deus, tenham essa consciência. Vamos deixar de brincar de igreja, vamos deixar de ser simples religiosos, né? Porque a maioria hoje vive assim, não passam de simples religiosos, né? Isso vivem, por conta disso, vivem em contendas, vivem em divisões, em dissensões, e isso só atrasa o plano salvífico do Senhor para a sua igreja, para o seu povo e para povos e nações. Acordem enquanto é tempo. Pratique a palavra do Senhor e pregue esta palavra com veemência, com amor, com dedicação, para que se cumpra o ídolo do Senhor o mais rápido possível entre povos e nações. Porque o relógio do Senhor já está em contagem regressiva. E nós temos essa responsabilidade e essa consciência. E ai de nós, se não praticarmos, e ai de nós se não fizermos o ídolo do Senhor. Porque não praticar a palavra de Deus, não pregar a palavra de Deus, é um pecado terrível. Estamos pecando contra o Senhor. Isso é uma realidade que a própria palavra de Deus nos mostra. Que por conta disso, muitos perecem e continuam perecendo. E está aí o resultado de um mundo perverso que não conhece a palavra de Deus, de um mundo mergulhado na iniquidade, que não conhece nem pratica a palavra do Senhor. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, neste momento, eu entrego nas tuas mãos cada um que ouviu esse áudio, Senhor. Ó Deus, abre as suas mentes, os seus corações, abre os seus entendimentos, Senhor, para que lhes resplandeça a luz da tua palavra,
porque a tua palavra são lâmpadas para nossos pés, né? A tua palavra nos ensina a andar no equilíbrio, a tua palavra nos ensina a andar em santidade, sem a qual não veremos a Deus. Por isso, meu Deus, faça com que a tua igreja, Pai, assuma esse compromisso diante de ti, de ser fiel a ti até o fim, de pregar a tua palavra, de expulsar demônios, de operar prodígios e maravilhas através da presença do teu Santo Espírito em nossas vidas, porque a tua palavra diz e confirma que nós somos templo, morada e habitação do teu Santo Espírito. E só irá para a glória aqueles que, acima de tudo, são selados pelo teu Santo Espírito e, com isso, chegam ao pleno entendimento da sua missão como igreja do Senhor Jesus aqui nessa terra. Então, Senhor, abre o entendimento das pessoas, abre o entendimento do teu povo, da tua igreja, enche-os do teu amor, das tuas bondades e misericórdia. Que a tua igreja acorde enquanto há tempo, Senhor. Porque, volto a dizer, não pregar a palavra do Senhor e não praticar a palavra do Senhor. O povo vai fazer isso, a igreja que faz isso está se excluindo do reino de Deus e está fechando as portas da salvação para ela mesma. Tem misericórdia, Senhor. Acorda a tua igreja enquanto há tempo. Desperta o teu povo. Desperta, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre povos e nações, para que venha dias de refrigério pela presença do Senhor em nossas vidas. Que assim seja para a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Guarda esta palavra também no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. Guarda esta palavra nos nossos corações, para não pecarmos contra ti, Senhor. Para sermos fiéis, firmes e constantes na vossa presença, até a tua volta santa, bendita e gloriosa, em autoridade e poder, naquele precioso dia, Senhor. Guarda-nos, Senhor, para toda a eternidade contigo. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus.